Livros. Eu li 7 livros em janeiro e eu tô aqui pra contar um pouquinho deles, falar o que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei, dissertar um pouquinho sobre eles, a história deles, falar talvez até um pouquinho da sinopse, pra você ver se você tem vontade de ler ou não ler, ou se você já tiver lido, pensar sobre o que eu falei, sobre a minha opinião, dizer se discorda, concorda, o que você achou também. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu li em janeiro foi A Metamorfose, do Kafka. Foi o primeiro livro que eu li do Kafka e eu gostei bastante. Bom, eu já tinha algumas impressões, né? Porque o livro conta sobre o Gregor, um viajante que sustenta basicamente a família dele, né, com o trabalho dele. E um dia, do nada, ele basicamente acorda no corpo de um inseto, vamos dizer assim, um inseto monstruoso. E nisso, o livro tem uma escrita que retrata acontecimentos absurdos e reais, né, surreais, vamos dizer assim, surrealistas, né, como uma pessoa do nada se transformaria, né, em um inseto, em um corpo que não é o dela, mas de uma forma simplória e de uma forma que não te parece absurdo. Ele traz um, um costume através de algo que deveria ser surrealista. Essa escrita é muito interessante na minha visão. E além do mais, quando você entende a metáfora por trás do que ele está escrevendo, que ele está retratando, na verdade, um indivíduo que perde a personalidade dele, se perde dentro da sua função na sociedade, um indivíduo que está de fora, né? Quando costumava estar dentro, ser o centro, né? Ser como eu posso dizer, ser o sustento da família dele, e ele tá ali retratando ele depois, dando de fora de tudo aquilo, sendo excluído, sabe, de tudo e marginalizado. E ele discorre sobre isso no livro. O livro é bem curtinho, é bem tranquilo de ler e vale a pena, é um clássico legal. E pulando para de galhos para bugalhos, o segundo livro que eu li em janeiro foi É Assim que Acaba, da Colleen Hoover, meio que influenciada por essa coisa do TikTok, do BookTok, né? Porque eu nunca tinha lido um livro da Colleen Hoover, foi o primeiro e talvez, na verdade, provavelmente o único que eu vou ler dela, porque eu queria poder comentar um pouquinho sobre alguma coisa também mais famosa, tipo, na minha geração atual. E o livro, né, acho que já tá um pouco manjado isso sobre o que ele fala, mas o livro conta a história da Lily, não dela em si, mas alguns episódios que acontecem na vida dela, né, e com um cara que ela encontra, o Riley, e com ela tentando criar a própria independência dela, o próprio negócio e várias coisas que acontecem durante o livro. O livro é descrito de forma simplória, né, com palavreado simples, então ele é bem rápido de ler, além do fato de que a história, por ser um pouquinho genérica, não deixa de ser boa, mas por ser um pouco genérica também é muito fácil de ler e acaba te dando um pouco de vício, sabe? Você quer saber o que vai acontecer com ela, mesmo já imaginando, é um pouco estranho. Mas eu gostei do livro nesse sentido, porque para mim foi uma história que, por conta de ser uma leitura mais fácil e uma história mais interessante, vamos dizer assim, você faz uma leitura rápida dela. Entretanto, eu acho que as pessoas, né, classificam esse livro de maneira errada na internet, como romance, coisas do tipo. Isso aqui talvez seja um spoiler ou talvez não, se você achar que for, então só pula, não sei. Mas eu acredito que as pessoas classificarem isso como um romance é bem errado por conta, né, da história dela com o Riley, porque eu acho que quando você olha por um outro lado, a história pode ser muito mais profunda, como você vê na visão de alguém que tá em um relacionamento abusivo, né? O que essa pessoa pensa, o que essa pessoa tá passando sobre, até porque, né, você vê que a Lily julgava, né, a mãe dela por nunca ter largado o pai dela, que tinha um relacionamento abusivo, né, com a mãe, e que o pai batia na mãe, etc. Ela sempre julgava, poxa, por que minha mãe nunca deixou meu pai, etc. E aí ela entra em um relacionamento abusivo e ela mesma começa a pensar que o Riley, né, que era abusivo com ela, ia mudar. E você começa a entender o que se passa na cabeça dela. Então eu acho que pode ser uma história que pode ter um significado mais profundo,
do que as pessoas colocam na tela. Mas é uma história ainda assim genérica e de leitura fácil, que não tem uma divulgação de reflexão muito grande. É isso. O terceiro livro lido em janeiro foi do meu queridinho Dostoiévski, Memórias do Subsolo. Bom, esse livro é basicamente um monólogo, né? Obviamente, então contado em primeira pessoa. E ele discorre muito sobre a existência humana, reflexões, e eu amo de paixão personagens, vamos dizer assim, miseráveis, que têm questões com si mesmo e com a sociedade, porque eu acredito que me faz refletir. E eu não achei que esse livro é um livro assim complexo, vamos dizer assim. É um livro com uma leitura, tipo, vamos dizer, mediana, porque você precisa ter um pouco mais de paciência para ler e pensar sobre o que ele está dizendo, não só ler e devorar uma história. Mas é um livro para mim que eu amei, porque eu amo o que Dostoiévski escreve, os personagens que ele cria, a maneira na qual ele poetiza as coisas que nem deveriam ser poetizadas, mas que você entende o que ele está dizendo por trás daquilo. Para mim é incrível e uma ótima leitura. O quarto livro lido em janeiro foi 1984, de George Orwell, que é basicamente uma distopia sobre poder totalitário. Vou mostrar essa edição porque é muito bonitinho. Essa aqui é tipo a capa que vem assim, junto. E aí aqui ela é toda bonitinha, com os desenhos, enfim. E basicamente acho que não tem muito o que dizer, porque é uma leitura que a maioria das pessoas já teve que fazer alguma vez na vida, ou pelo menos ver um resumo sobre para poder apresentar sobre na escola. Mas é isso, é uma distopia com romance sobre poderes totalitários. E eu, na verdade, foi uma releitura que eu fiz, né, esse mês, por conta que eu lembrei que o nome do BBB, né, Big Brother, vem do livro do George Orwell, 1984, que é aquela coisa do Big Brother, né? Porque, como eu falei, é uma distopia sobre o poder totalitário. Então, foi inspirado nessa coisa da vigilância total, da opressão, assim como os personagens não, os participantes do BBB são vigiados 24 horas por dia. Então, ele faz meio que uma metáfora em relação a isso. É isso, é um livro que te faz pensar sobre isso, sobre a realidade, sobre a vigilância, e é um livro que eu considero bom por conta disso, porque eu gosto de coisas assim, além do que ele se torna mais interessante por ter um romance assim no meio dele, pelo menos eu acredito que sim. O começo é bem lento por conta que ele tá meio que descrevendo sobre aquele mundo que ele tá te colocando dentro, sobre a vigilância, sobre o governo e etc. Mas depois ele começa a desenvolver mais sobre e você fica interessada para saber o que vai acontecer com o protagonista, né, o Winston. E é isso, basicamente. O quinto livro que eu li em janeiro foi A Garota do Lago. Também, assim como o do Colin Hoover, foi um livro mais da atualidade. Ele é um suspense que conta basicamente a história da Becca, que foi assassinada em uma cidade pequena, e de uma jornalista que vai atrás da história dela e cria meio que uma conexão com a história da Becca, e você vai tentar entender o que é essa conexão, o que aconteceu com a Becca, porque você não sabe quem matou ela, e etc. Para mim, é uma história que tem muito potencial, mas a escrita do autor deixa a desejar muito, muito, muito mesmo. E assim, você entra com altas expectativas porque ele diz aqui na contracapa: um suspense brilhante e assombroso, como se Garota Exemplar encontrasse o silêncio dos inocentes. Não, né? Vamos dar uma baixada na bola, né? Não. Mas a história tem potencial, só que a escrita do autor, o desenvolvimento para mim é bem mal feito, até porque o autor tem uma visão muito idealizada das personagens femininas, principalmente. Aqui, eu vou dar uma lida aqui num trecho que eu grifei que me deixou agoniada com essa idealização que eu tô tentando contar para vocês. Ela se virou com o corpo de corredora e seus
seus grandes olhos caramelo. Kelsey sabia como usar a aparência para se comunicar. Ah, para, né? Para, né? Enfim. Então, a escrita do autor me irritou, a falta do desenvolvimento, mas a história em si tem potencial, porque, como eu disse, parece muito interessante essa coisa da jornalista criando uma conexão com o caso da Becca, tentando cada vez mais descobrir o que aconteceu com ela. Você também quer saber o que aconteceu com ela, mas a escrita do autor deixa a desejar. E para compensar, A Garota do Lago, o sexto livro lido em janeiro foi Garota Exemplar, que conta, né, a história da Amy Dunn com o Nick Dunn no casamento deles, e a Amy Dunn que desapareceu no aniversário, acho que de quinto casamento deles, acho que é isso. E aí todo mundo quer saber o que aconteceu com a Amy, por que ela, né, que aconteceu, se ela foi assassinada. Todo mundo suspeita que o Nick matou ela, né? Aí se ele matou, se ela não matou, eu não vou falar. Mas é isso. E aí ela discorre sobre isso no livro. O desenvolvimento é intenso, eu adoro. E o livro é intercalado de capítulo para capítulo, um capítulo da Amy, outro capítulo do Nick, em relação à história. E isso é incrível, porque os monólogos são muito bem escritos do personagem. Você entende tanto o lado da Amy quanto o lado do Nick. E é isso, você sente cada personagem, você realmente vê a mudança na escrita, o desenvolvimento da história. Eu só não achei que foi um livro perfeito, porque eu já tinha visto o filme antes, então não foi uma surpresa, eu não me surpreendi durante os acontecimentos do livro. Foi ok, sabe, porque eu já sabia daquilo, mas tudo é muito bem descrito e escrito. E é isso, a escrita é intensa e você consegue sentir cada personagem e o suspense dentro do livro. E o último livro lido em janeiro foi A Pediatra, da Andrea Del Fuego, que conta basicamente um pouco da história de vida não, vai, uns episódios que acontecem na vida da Cecília, uma pediatra que não gosta de crianças, interessante, né? Que é uma mulher com uma psique complexa, né? Que você não consegue entender ela de forma simplória. E é por isso que eu não gostei tanto do livro, não por conta da personagem. Eu amo personagens complexos, personagens miseráveis que são difíceis de entender, mas eu achei que a escrita do livro é muito corrida. Eu não tive tempo de me conectar com a Cecília, eu não tive tempo de entender os motivos dela, sabe? Eu gostei porque eu amo personagens desse estilo, mas não é incrível. É ok. Não é extravagante, não me deixou com vontade de entender a Cecília, de me conectar com ela. Eu não consegui entender os motivos dela. E é isso, porque conta, por exemplo, aqui na contracapa fala um pouquinho de que a Cecília se tornou, né, pediatra por conta do pai dela, né, que era médico da pressão. E você acha que ela vai desenvolver muito mais sobre isso aqui. E ela não desenvolve porque a escrita é corrida, não se tem tempo disso. Eu não critico, porque eu sei que tem pessoas que gostam desse estilo mais corrido. Eu também não gosto, na verdade, de um estilo tão lento, mas eu acho que a meia medida é o certo, sabe? Nem tão corrido para que eu não consiga me conectar com a história, não consiga entender, mas nem lento para que eu perca o interesse, sabe? Eu acho que a meia medida é o certo. A Cecília tem potencial, a Cecília é interessante, mas eu acredito que a história corrida fez pouco caso dela. E eu não sei se eu falei, mas A Pediatra é um livro nacional. E agora já acabaram, né, os livros que eu li em janeiro. Eu vou tentar entrar numa vibe de leituras mais nacionais para poder indicar coisas mais brasileiras, mais de raiz, assim, e não só de visões de fora. E a minha leitura atual, por isso, agora está sendo da Clarice Lispector, Água Viva. Eu tô gostando muito, porque como ela mesma diz nos livros dela, né, que a literatura dela, os livros dela, não são para serem entendidos, eles são para ser sentidos e vividos, e é isso que eu tô fazendo. Então é isso, tchau!